Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações e Preces na Bíblia. Este será o episódio de número 16. Semana passada, no episódio 15, falamos sobre quando é difícil interceder. Não deixe de assistir. Hoje falaremos de uma oração muito especial e muito importante para a vida de qualquer cristão. E este tema de hoje é orar pela presença de Deus. Tema de hoje, a presença de Deus. Então, bora lá. Moisés havia libertado o povo de Israel da escravidão do Egito. Vez após vez, o povo pecou contra Deus e até construiu um bezerro de ouro a quem chamou de nosso Deus que nos tirou do Egito. Se pode alguém acreditar numa asneira dessa. Durante esse tempo, Deus falava com o povo através de Moisés e vamos ver como ele falava com o povo. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 7. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda, e logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via aquela nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à sua própria tenda e se prostrava, se curvava. Ali, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Olha só, que coisa linda. Moisés conheceu a presença de Deus. Apesar do perrengue, da bucha, que era levar todo aquele povo teimoso lá do Egito até a Terra Prometida, havia um descanso para ele, um refrigério que era, apesar dessa tarefa monumental, era muito prazerosa, era estar na presença de Deus, ouvi-lo e falar com ele face a face, como quem fala com um amigo, diz a palavra. Ele demandava aquela orientação de Deus. Como é que ele ia fazer no deserto, meus irmãos? Não dava nem para a gente pensar que ia ser diferente, né? Às vezes, queridos, fazendo um paralelo, achamos que nós sabemos, podemos e alcançamos tudo o que queremos. E na prática, a gente sabe que não é bem assim. Deus nos dá tarefas difíceis, às vezes de cuidar de esposo, de esposa, de filhos, de parentes doentes, de negócios difíceis, de saúde, coisas que não são fáceis. A gente sabe que muita gente leva pesos grandes. São desafios, às vezes, gigantescos, para os quais precisamos orar e invocar a presença de Deus. Sem ela, não vai dar. Se nós, por outro lado, obedecermos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que diz ele, para entrarmos no nosso quarto, trancarmos a nossa porta e no secreto da nossa comunhão pessoal, assim como Moisés, recebermos a visita doce da presença do Senhor, não é? Invocando a sua presença. Venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, desça, Senhor, vem estar aqui comigo, por tua graça e misericórdia, desce com tua presença e entre em comunhão comigo. Que oração linda e que oração necessária. E aqueles que já provaram isso, não é? Eles sabem do que eu estou falando. Que momentos sublimes quando o Senhor desce, que privilégio único ter a Deus me visitando, ouvindo e respondendo às minhas preces. Talvez seja a riqueza maior do reino de Deus enquanto aqui, porque um dia estaremos na presença dele e aí sim o veremos face a face. Assim como no passado, Deus falando face a face conosco, escutando a nossa voz, nada é maior ou mais importante no reino de Deus do que isso, termos e estarmos na presença do Senhor Jesus. Aconteceu, queridos, que num dado momento, Deus diz a Moisés que por causa da teimosia e pecado daquele povo, Moisés deveria continuar a jornada, mas sem a sua presença.
Êxodo 33:3. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhar, certamente os destruirei ao longo do caminho, disse Deus a Moisés. E Moisés não teve dúvida e retrucou: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Essa é a convicção de quem sabe a importância da presença de Deus na vida, no percurso, no desafio da nossa vida. Sem chance, disse Moisés. Se a tua presença não for, melhor é empacar aqui mesmo e a gente fica por aqui e dane-se, porque sem ti não dá. Essa é a oração de quem entendeu o princípio descrito no desafio que Jesus disse lá em João capítulo 15. Sem mim, vocês nada podem fazer ou realizar. Está lá no capítulo 15, verso 4 e 5 do Evangelho de João. Permaneçam em mim, disse o Senhor Jesus Cristo, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se o Senhor não estiver, queridos, nada prospera. E se prospera sem a bênção de Deus, não vale a pena. Como diz o nordestino, presta não. Sem Deus, presta não. Não adianta, isso não nos interessa, não me interessa ter o meu negócio sem a bênção de Deus. Os negócios que não têm a bênção de Deus são amaldiçoados, o dinheiro não para. Nós vamos gastar em remédio, vamos gastar em dor de cabeça. Quando o Senhor é conosco, Ele defende a nossa causa, Ele está ao nosso lado, a presença do Senhor é a nossa maior riqueza. E esta semana, queridos, eu estive recordando, estudando sobre movimentos mundo afora, nos quais a presença de Deus foi invocada por algumas poucas pessoas que se posicionaram na brecha, como eu falei semana passada, de uma sociedade pecadora, de uma igreja fria e protocolar, e por alguns anos oraram, invocando a presença genuína de Deus no meio deles. E em alguns casos aconteceu. E quando Deus se manifestou, tudo mudou. Vou dar um exemplo, tem muitos, mas vou dar um. 1904, 1905, o avivamento no país de Gales. O cara se chamava Evan Roberts. Ele foi o intercessor mais conhecido do avivamento galês. Ele orou por 13 anos pela sua nação, que estava exatamente desse jeito. Uma nação fria, longe de Deus, o pecado graçando, bebidas, desestruturado o país, a igreja fria e protocolar. Até, depois de 13 anos, ele ver a sua nação incendiada por Deus, em um dos moveres mais surpreendentes da história da igreja. A história conta um irmão da época. A presença de Deus era palpável. O fogo de Deus queimando os pecadores, os pecados das igrejas e dos cristãos, trazendo pecadores aos pés de Jesus, vidas que iam sendo santificadas. Os frutos apareciam como resultado das bênçãos em todas as igrejas e no país. Deus operando, as cadeias sendo fechadas por falta de pessoas, a polícia ali fazendo trabalhos diferentes porque não tinha o que fazer. Curas, milagres, resoluções de problemas, espírito de perdão graçando, abandono e confissões de pecados, acerto de vidas, santificação, conversão de almas e as bênçãos que o papel não pode registrar. Este avivamento foi um dos avivamentos mais impressionantes, durou 2 anos lá no país de Gales. Diz a história que todas as noites, este país, todas as noites, todas as casas, 100%, nela se viu uma luz acesa em que uma família ou um grupo de irmãos estava reunido diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus. Porque este cara, esse Evan Roberts, uma pessoa, e depois se juntou com outros jovens, ele era um jovem, oraram pelo seu país, pela sua nação. Queridos, tem alguns irmãos, e eu conheço alguns, que têm medo de invejas, macumbas, que são vítimas de trabalhos malignos, porque existe sim
gente má desse mundo, como vocês podem saber, e é a maioria. A presença de Deus, neste caso, é certeza de proteção. Diz a palavra de Deus que a sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada diante da presença do Senhor. Provérbios 21:30. E ainda em Números 23:23. Contra o povo de Deus não vale encantamento, não vale feitiçaria, não vale adivinhação. Nesse tempo se dirá de Israel, vejam que coisas Deus tem feito por eles. Diz a palavra que nenhuma armadilha, nenhuma arapuca armada contra os seus prevalecerá se Deus estiver presente. O que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vamos reler? Habitar no esconderijo do Deus Altíssimo, ou seja, a sombra das suas asas, a sombra do Deus Poderoso, na presença do Deus Poderoso nós descansaremos. Escondidos em Cristo, nosso lugar de habitação é na presença de Deus. É o nosso refúgio, nosso lugar de repouso, de refrigério, de comunhão íntima com Ele. Dele nos alimentamos, nele produzimos frutos, evangelizamos, atendemos aos necessitados. Não adianta fazer caridade sem estar nele. Isso chama-se altruísmo. Altruísmo não é caridade. A caridade verdadeira parte de corações que vivem, que andam na presença de Deus. Senão, não tem valor. E hoje, para terminar, queridos, eu estive com a minha irmã. Estivemos juntos, eu estava visitando, e nós comentávamos na nossa adolescência, da nossa juventude, quando nós vivenciamos a pontinha final de um mover de Deus que graçou aqui naquela época, anos 50, 60, 70. Os ajuntamentos que nós vimos eram simples casinhas, a gente ia num sobradinho aqui, uma presença de Deus descia naquele lugar. Estávamos vendo poucas pessoas, um irmãozinho com violão, e a gente se reunia todas as terças-feiras na casa daquele casal que abria a sua casa com alegria. E nós éramos ali pessoas famintas, dispostas a darmos as nossas vidas pelo reino. E assim fomos mencionando as reuniões, as igrejas, os lugares, as ocasiões em que Deus nos visitou, em que foi tão precioso estarmos com Ele. Orações, nos reunimos na casa de um irmão e as orações varavam as noites. Ninguém tinha vontade de dormir ou de reclamar. Deus estava presente, Deus conosco, Deus ali em nós. Tempos memoráveis de um avivamento que se espalhava por muitas igrejas. Não era só um grupo ou outro, muitas igrejas, desde as tradicionais, que eram varridas por uma onda bendita de insatisfação espiritual, que acabou gerando algumas separações, mas que no fundo trazia uma insatisfação em busca de algo maior, mais profundo, não é? Até as igrejas chamadas de comunidades, havia as igrejas que surgiram daí, as comunidades evangélicas, e depois o início do movimento carismático católico, que trouxe tanta gente aos pés do Senhor Jesus Cristo, e que foi tão transformador. Quanta gente eu conheci, quantos casais, quantos jovens que eu conheci, transformados por esse mover de Deus. Não é só um movimento, mas um mover de Deus, algo genuíno, que não acontece aqui e ali só, mas graça por toda a sociedade. Nós vivemos isso, o Brasil pegou esse avivamento e houve uma grande manifestação. E a Igreja de Deus prosperou, os cristãos prosperaram, muitos se converteram e conheceram o Senhor Jesus Cristo. E a oração que eu quero deixar para hoje, queridos, é essa: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Senhor, se o Senhor não for comigo, não sairei deste lugar. Não deixe que eu saia deste lugar sem o Senhor estar comigo, porque eu quero viver essa presença bendita e não aceito a minha vida sem ela. Invoque, querido, atraia, se humilhe, busque sem cessar a doce e preciosa presença do Senhor, nossa maior riqueza, a pérola de grande preço. Vamos orar. Senhor, a tua presença doce, poderosa, Senhor, transforma, muda,
cura, opera, livra, Senhor, estabelece, renova, Senhor. O Senhor nos resgata das mãos do inimigo, o Senhor protege, o Senhor faz uma barreira, Tu és o nosso escudo, Senhor. Tu és a nossa torre para onde corremos, Senhor. E lá diz a palavra, o justo para ela, né? Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e será guardado. Assim o Senhor é, guardando os teus, com os teus olhos postos, teus ouvidos inclinados à nossa oração. O que mais nós queremos de um Deus vivo, a não ser que Ele esteja conosco? Senhor, Tu tens estado, e tens estado mesmo quando nós viramos as costas para o Senhor. Nós somos tão pequenos, Senhor, muitas vezes desanimamos, muitas vezes achamos que o Senhor nos abandonou, e o Senhor está ali com os braços cruzados, esperando a gente abrir o coração para o Senhor nos abraçar e nos trazer para perto. Senhor, abre o nosso coração, abre, Senhor, ajuda-nos a nos prostrar diante de Ti e buscarmos essa presença como a maior riqueza que possamos ter, Senhor, porque ela é, sim, Senhor, essa é a pérola de grande preço, a Tua pessoa, a Tua presença. Senhor, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça subir, Senhor. Por favor, Senhor, não queremos ir a lugar nenhum sem o Senhor, não queremos ter nada sem o Senhor, não queremos ser nada sem o Senhor. Nós queremos andar sim contigo em todo o tempo, Senhor, vivendo para Ti, em Ti, Senhor, e produzindo fruto que permaneça para a vida eterna, conforme diz a Tua palavra. Que assim seja na vida de cada um que está ouvindo esta palavra, e que o Senhor abençoe, Senhor, os nossos caminhos diante dos Teus olhos, da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa palavra que o Senhor trouxe para cada um de nós, irmão, irmã, que o Senhor esteja com você e que a sua doce e preciosa presença seja a sua companhia diária. Se assim não é, busque, porque o Senhor está de braços abertos para estar junto de você, onde você estiver. Essa é a promessa, e isso o Senhor Jesus Cristo fez. Rasgou o véu para que nós entrássemos à presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua semana, sua família. Se inscreva no nosso canal, comente, mande os seus comentários, curta, e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.